Olá, boa noite, tudo bem? Graça e a paz. E nessa noite o Senhor vem abençoar cada um de vocês. Vamos dar continuidade na palavra onde nós ministramos alguns dias atrás sobre José e o propósito. E hoje é José vivendo o propósito, vivendo os projetos e os sonhos de Deus na vida dele. Amém? Vamos orar para estar começando o nosso culto nessa noite. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, te louvamos e te agradecemos, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade e misericórdia, Pai. Obrigado, Senhor, por nos ajudar, Senhor, todos os dias, Senhor. Obrigado, Senhor, por estar atento, meu Pai, a cada oração que nós façamos, Senhor. Obrigado, Pai, por nos guardar, nos proteger, Senhor, a nossa família, a nossa casa, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor tem colocado, Senhor, ao redor de nós, Pai. Obrigado, meu Pai, pela extensão do teu carinho, meu Pai, pela extensão do teu cuidado. Perdoa pelas nossas falhas, Senhor, pelas nossas fraquezas, meu Pai. Ouve a voz de cada um nessa noite, meu Pai, em nome de Jesus. Ouve a oração de cada um nessa noite. Que o Senhor venha entrar, Senhor, com providência, Senhor, sobre cada pedido de oração, meu Pai. Entra, Senhor, na mente e no coração, Senhor, levando, meu Pai, a tua palavra, Senhor. Que venhamos aprender, Senhor, e a compreender e a colocarmos em prática, meu Pai. Que os nossos ouvidos venham estar, Senhor, atentos e abertos para ouvir a tua palavra nessa noite, meu Pai. Em nome de Jesus, ministra, Senhor Espírito Santo, a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que traz luz e ensinamento, meu Pai. Assim nós consagramos a Ti esse culto, Senhor. Assim nós chamamos a Tua presença, Senhor Espírito Santo. Ministra, que venhamos aprender mais de Ti nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Estão me ouvindo bem aí? Está tendo um bom retorno? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Abram sua Bíblia aí em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Atos capítulo 7. Versículo 9. Diz assim, ó. Atos capítulo 7, versículo de número 9. Boa noite, amor. Tudo bem? Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que constituiu governador daquela nação e toda a casa real. Amém? Então a gente vê aqui que em Atos capítulo 7, versículo 9, relata a história de José. Relata que aqui Deus era com José em todos os momentos de sua vida. E José crescia no Egito, como a palavra de Deus fala, ó, em graça e sabedoria. Deus dava para José graça e sabedoria. Deus entregava para José o conhecimento para que ele viesse a viver na terra do Egito, adorando e exaltando o nome do Senhor, mas viver de um modo completamente diferente do que os egípcios viviam. José, ele levou alguns egípcios a adorarem, a crerem no Deus Todo-Poderoso, no Deus de Israel. As suas ações, as ações que José tinha, ensinavam alguns egípcios a adorarem somente ao Deus verdadeiro. Ele levou uma cultura de uma nação numa terra estrangeira. Preste bem atenção. No culto passado a gente falou exatamente do propósito que Deus tinha na vida de José. Um propósito de não só salvar e ensinar a vida dele,
mas também de salvar e ensinar a nação de Israel e também a salvar outros povos e outras nações. E ali, José, ele queria viver experiências com Deus, assim como nós falamos no culto anterior, que ele viu seu pai vivendo, ele ouviu o seu pai contando as histórias do seu avô, do seu bisavô, mas agora ele também queria viver algo sobrenatural com esse Deus. Então ali, ele, na presença de Deus, creio eu, que ele começa a orar e começa a buscar a presença desse Deus. E ali é onde nasce a vontade do Pai, é onde nasce o propósito, onde ele tem sonhos e conversa com seus irmãos e fala para os seus irmãos, fala para os seus pais, como a gente falou no culto passado. E ali se inicia exatamente o propósito divino na vida de José. Agora José vai viver o propósito de Deus. Ele começa a viver o propósito de Deus. Preste bem atenção. A partir do momento que agora José ele chega ao Egito, um egípcio, comandante da guarda real, chamado Potifar, olha para ele e vê que ele é um menino de 16, 17 anos, com uma boa aparência, forte, bonito. E ele compra do ismaelita José e leva José para agora para a sua casa. E ali, preste atenção, Potifar nunca ouviu falar do Deus dos hebreus, nunca ouviu falar do Deus de Israel. E agora, a partir do momento que Potifar coloca esse hebreu, José, dentro da sua casa, ele colocou o José exatamente para fazer serviço no campo, para fazer serviços domésticos, ali dentro da sua casa. E agora José começa a trabalhar ali para Potifar. Preste bem atenção, você não vê José em nenhum tempo reclamando ou murmurando. Mas as ações que José tinha eram ações que glorificavam e que buscavam a presença de Deus. José começa a clamar ao Deus de Israel. José começa a buscar cada vez mais a presença do Deus Todo-Poderoso. José agora começa a ter intimidade com Deus. Como a Bíblia diz que Deus era com ele, Deus nunca deixou de estar com José. Então José tinha momentos, ele obedecia às regras de Potifar, ele não adorava nenhum outro Deus, mas somente ao Deus de Israel. Ele teve esse conflito com Potifar, mas Potifar respeitava, porque a presença de Deus era muito forte na vida de José, porque José buscava estar na presença desse Deus Todo-Poderoso, desse Deus de amor, desse Deus de graça, desse Deus de bondade. Então Potifar começa a ver em José um menino totalmente diferente dos outros meninos. Um menino que é fiel exatamente a um Deus que ele não via, que ele não sabia, mas que ele simplesmente cria e sentia a presença. Então, na busca de José, agora vivendo diariamente, constantemente na presença de Deus, Potifar começou a sentir algo diferente. Amém? Potifar começou a se alegrar, porque quando nós vivemos na presença de Deus, quando nós estamos concentrados, conectados, vivendo com Deus, a tribulação que nós estamos passando, a tribulação que José passou, não era maior que Deus. Pelo contrário, José sempre cria no milagre. José sempre depositou toda a sua confiança em Deus. Isso fortalecia, isso enchia. E José, ele era obediente. E essa obediente primeiramente a Deus, porque ele amava a Deus acima de todas as coisas mais que a sua própria vida, ele levou uma cultura celestial a uma terra estrangeira, ao Egito. Amém?
ele levou uma cultura dos céus sobre uma terra estrangeira. Ali aonde José pisava, José cultuava a Deus de uma maneira extraordinária, porque Deus era com ele. E ali aonde ele pisava, em cada passo que ele dava na terra do Egito, em cada passo que ele dava na casa de Potifar, a presença de Deus crescia naquele lugar. Então, na tribulação que agora José estava passando, no tempo de dificuldade, longe da sua casa, da sua parentela, em terra estrangeira, José começa a ter agora intimidade com Deus. A angústia, a tribulação, gerou agora o propósito de ele aprender quem é Deus, de ele ter intimidade, buscar a presença de Deus, ouvir a voz de Deus. E isso não foi em um dia, um mês, mas estamos falando de anos, aonde José crescia em graça e estatura e em sabedoria na presença de Deus. José ouvia Deus ensinar, e tudo que ele fazia, ouvindo a voz de Deus, Potifar via com os seus olhos que esse rapaz era diferente. Tanto que Potifar começou a respeitar a José e respeitar ao Deus que José servia, o eu sou. E agora, com o conhecimento que José tem, com a sabedoria que José está tendo no decorrer da sua caminhada, da sua vida ali, Potifar começa a crescer José na sua casa. De servo, ele começa agora a ter outros patamares. Ele começa a ter outras prioridades. Até que chegou ao ponto que José governava a casa de Potifar. A Bíblia diz que Potifar só se preocupava em comer e em beber, porque do restante José cuidava de tudo. José cuidava das vendas, José cuidava das compras, José cuidava de toda a parte exatamente dos criados que Potifar tinha, da comida, da bebida, de tudo. José se torna um grande líder na casa de Potifar. Mas José se torna um grande líder na casa de Potifar porque ele ouvia a voz de Deus, aprendeu agora a ter intimidade com Deus. E como a Bíblia fala, que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, tudo que José fazia era bom, era perfeito, era agradável, porque a presença de Deus estava com José. Então, o propósito, José vivendo o propósito, a primeira coisa que acontece é criar intimidade com Deus. José aceitou viver o propósito de Deus, mas agora ele precisa crescer nesse propósito. E esse tempo de tribulação, esse tempo de escassez, vamos colocar assim, longe da sua família, da sua casa, longe da cultura que ele tinha, ele começou a buscar mais a presença de Deus. Ele não se afastou de Deus, pelo contrário, ele se achegou, ele confiou, ele depositou tudo que ele tinha em Deus. Então, começa a ter agora intimidade. O tempo da dificuldade, da tribulação, da angústia, no propósito divino, é para gerar intimidade. Busca para aprender a ouvir a voz de Deus e aos seus comandos. Vamos dar um pulinho lá em Gênesis. Olha só. Gênesis capítulo 41. Ou melhor, Gênesis capítulo 39, versículo 2 diz assim, ó: O Senhor era com José, que veio a ser um homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos.
lagrou José mercê perante a ele, a quem servia. E ele pôs por mordomo na sua casa, ele passou às mãos tudo o que tinha. E desde que fizera mordomo na sua casa, sobre tudo que tinha, o Senhor o abençoou a casa do egípcio por amor a José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto na casa como no campo. Potifar tinha tudo. Potifar confiou tudo às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. Então você vê que José levou uma cultura celestial a uma terra estrangeira. Potifar começou a ver nitidamente que o Deus a quem José servia era um Deus soberano a todos os outros deuses. Potifar sentia a presença de Deus através da vida de José, porque José buscava estar nessa presença constantemente. Potifar viu a prosperidade em sua casa pela vida de José, porque José tomava conta de tudo e tudo que ele colocava a mão era abençoado. Sabe outra coisa que a gente aprende aqui? É que José tinha intimidade e José tinha lealdade ao Deus de Israel. José era uma pessoa leal. Só que mais para frente, se você for caminhar e for ler aí, a lealdade de José vai ser testada quando a mulher de Potifar tenta seduzi-lo, não uma vez só, mas várias vezes. Tenta seduzi-lo várias vezes e ele sempre diz não. O pecado batia a porta de José e José falava não para o pecado, por amor a Deus, por temer a Deus. A Bíblia fala em Provérbios capítulo 1 que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então José tinha temor a Deus, e quanto mais ele temia a Deus, mais sabedoria divina Deus estava dando para ele, em todas as áreas de sua vida. E José resistiu à tentação, até que, ao ponto que a mulher de Potifar ficou injuriada, porque ela não se deitou com José, porque José não a quis, porque José foi fiel, foi leal a Deus. Ela fica irada e conta para Potifar que o servo dele, a quem tanto Potifar gostava, tentou agarrá-la. Mas José, com suas ações, demonstrou um homem de caráter. E Potifar sabia que José tinha um caráter e José era honesto em todas as suas áreas. Em todas as suas ações. E o que acontece? Potifar manda prender José. E José agora vai para o cárcere, vai para uma cadeia. Chegando lá na cadeia, vendo, porque agora José já criou um nome no Egito. Ele era um homem diferenciado, um homem diferente. Então, as pessoas, para você poder entender, quando José estava na casa de Potifar, as pessoas começaram a ver Potifar prosperar de uma maneira sobrenatural. E as pessoas egípcias comentavam isso. Comentavam da onde estava tendo tanta prosperidade, como Potifar estava crescendo e prosperando. E sabe o que Potifar, em suas ações, dizia? Que era por causa de José. Que José era quem fazia ele crescer. Como a Bíblia mesmo fala, que ele só se preocupava em comer e em beber. Então isso foi se espalhando, José já era conhecido. Então quando ele chega, exatamente agora a ser preso,
quando ele chega e quando ele é preso, ele está lançado naquela prisão, José já era conhecido. José já tinha criado uma imagem perante a outros egípcios, e principalmente ali ao cárcere. Tanto que quando ele chega, ele modifica, ele põe em ordem a cadeia, ele ensina ao carcereiro a como administrar uma prisão. Aqui temos dois pontos muito bacanas, que a gente pode estudar em outra hora, mas para você poder entender. José viveu a primeira coisa na casa de Potifar, a bonança, tempo da bonança. E quando José vai agora para a prisão, ele vai aprender a viver agora o tempo da escassez. E isso lá no futuro mais próximo, a gente vai ver que quando ele se torna governador, ele vai administrar o Egito no tempo da bonança. E depois ele vai administrar o Egito no tempo da escassez. Então você vê que o Senhor está preparando o José para algo maior. Quando José é lançado naquela prisão, era necessário, porque Deus permitiu para que ele aprendesse a governar no tempo da escassez. Quando ele está ali na cadeia, agora era a hora de aprendizagem, de ele aprender a governar a escassez ali na cadeia. E ele consegue fazer isso porque Deus o ajudava, dando sabedoria, conhecimento. E José cada vez mais buscava a presença de Deus. José cada vez mais estava conectado com Deus. Então José, ele está alinhado ao plano e ao propósito divino. Muito interessante isso. Muito interessante isso. Preste bem atenção. José prosperou e foi reconhecido pelo estrangeiro Potifar, oficial e capitão da guarda. O bom testemunho de José resultou em confiança da parte desse egípcio. Assim Potifar também gozou das bênçãos de Deus sobre a sua casa. José foi provado assédio da esposa de Potifar, mas permaneceu fiel a Deus e ao seu Senhor. Assim mesmo, a perversidade da mulher de Potifar resultou na prisão de José. Numa demonstração de integridade, preste bem atenção, diante de Deus, não gera sempre necessariamente a prosperidade e bênçãos materiais. Muito interessante isso. Então a gente vê que José estava alinhado aos planos e aos projetos de Deus. Mesmo na perspectiva do ser humano dando errado, porque muitos mas eu estou sendo fiel a ti. Eu estou buscando a tua presença, eu estou na tua face todos os dias. Eu não estou errando, eu estou buscando, estou clamando. Por que veio sobre mim tal coisa? Não é? José, por ser obediente a Deus, foi lançado numa prisão. Não é porque você vai ser obediente a Deus que necessariamente as bênçãos do Senhor, preste bem atenção, que as bênçãos do Senhor vai vir sobre você. Como assim, pastor? Preste bem atenção. Se você está centralizado na vontade de Deus, centralizado em fazer a vontade de Deus, muitas vezes Deus permite você ser caluniado, ser ofendido, porque o propósito maior ainda está por vir. E é necessário você aprender nessas pequenas coisas para quando você alcançar as grandes coisas que Deus colocar na sua mão, você saber administrar. Preste bem atenção, José, ele estava centralizado na vontade de Deus.
obedecendo, sendo fiel, sendo temente. Ele não se deitou com a mulher de Potifar, pelo contrário, ele correu, ele se afastou do mal. E o que ele ganhou com isso? Ser preso. Ser preso. Mas era necessário isso acontecer para que ele aprendesse agora a administrar no tempo da escassez. Porque ele viveu o tempo da abundância, mas agora era a hora da aprendizagem para viver o tempo da escassez. Na cadeia. E ali ele conseguiu, ele soube administrar, buscando na presença de Deus como administrar. Tanto que o carcereiro entrega a chave agora na mão de José. Era José quem tomava conta de tudo. Era José quem fazia tudo. Porque todos viam que José era um homem diferente, um homem de caráter. E agora todos viam que o Deus a quem José servia era um Deus maior do que qualquer um Deus egípcio. Juntasse todos, não chega nem aos pés do Senhor, o Rei da Glória. Mas José demonstra essa integridade com suas ações. As ações determinam quem é o Deus da vida de José. As pessoas começam a conhecer a Deus lá no Egito através da vida de José. Porque elas não conheciam ao Senhor. Mas José foi lá para mostrar quem era esse Deus de amor, de graça, de bondade, e um Deus soberano, acima de qualquer outro Deus. José profeticamente coloca os pés na terra do Egito, declarando que ali o povo de Israel ia crescer e ia se multiplicar, declarando a bênção sobre as nações que iriam por vir. Profeticamente, Deus já tinha um plano para poder se achegar. Como que Deus ia se achegar a um povo estrangeiro se não tinha nenhum que conhecesse ele? Mas Deus fez José ir ao encontro, passar por tudo isso para algo maior. Um algo maior. Depois, quando José, lá na frente, ele falece, ele morre, ali é onde sua família, 70 pessoas ficam ali no Egito e ali eles crescem, se multiplicam, para que não morressem. Mas vamos caminhar um passo de cada vez. Então você vê que José, agora vivendo o propósito, ele gera todos os dias intimidade com Deus. Ele é fiel a Deus. Ele é leal a Deus. E ele está colocando tudo isso em prática. E todas as pessoas estão vendo quem é esse Deus a quem José servia. Ele está demonstrando em ações a presença de Deus ali sobre o Egito. As ações que José tinha demonstravam a presença do Todo-Poderoso. Todos começam a conhecer quem é esse Deus a quem José servia. Quem é esse Deus que não tem, que a gente não vê, que a gente não apalpa, que não é de palha, não é de pedra, um Deus invisível, assim como os egípcios falavam, mas um Deus todo-poderoso, um Deus acima de qualquer outro, o Deus verdadeiro, o Eu Sou. José, ele é um representante de Deus naquela terra estrangeira. Pensa comigo. José, ele falava desse Deus para os egípcios. Olha a ousadia que José está tendo
crescendo ali, vivendo o propósito, para se chegar exatamente ao ápice. Quando ele chega exatamente aonde Deus gostaria que ele estivesse, aonde o sonho que Deus deu para ele com 17 anos, agora José está com mais de 30 anos. E chega-se até a presença do faraó para interpretar o sonho que faraó tinha. E sabe qual foi a astúcia de José? Quando ele fala para faraó, porventura os sonhos não são de Deus? E faraó fica ali pensando, Deus? Mas que Deus? O meu Deus, o eu sou, o Todo-Poderoso, o único e verdadeiro Deus. E faraó ali, ouvindo José falar desse Deus com tanta convicção, e ele antes de faraó, porque faraó poderia muito bem ali, de alguma forma, mandar matar José, porque ele estava pronunciando contra outros deuses ali. Mas faraó queria saber quem era esse José. E ali ele começa a ouvir a história de José. Sabe por quê? Porque o mordomo está contando do que o Deus de José fez na cadeia com ele e com o padeiro. Potifar teve que contar para o rei do Egito como a casa dele prosperou quando tudo estava na mão de José. Você vê a expansão de Deus num propósito sobre a vida de um homem. Mas José está ali aprendendo todos os dias para exatamente chegar ao ápice, para chegar aonde Deus gostaria que ele chegasse. E quando ele revela os sonhos que nenhum outro Deus ali revelou para Faraó, porque Faraó chamou os seus ali sacerdotes e gostariam que ele revelasse o sonho, e ninguém falou. Mas quando José fala e interpreta os sonhos de Faraó, o que vem no coração de Faraó? Paz. Paz. E ele vê que realmente o Deus de José é um Deus acima de qualquer outro Deus. Porque as ações de José demonstravam isso. A intimidade, a busca, a lealdade, a fidelidade e o principal, saber esperar para viver o sonho e o projeto de Deus. Salmo nos ensina, né? Esperei com paciência no Senhor. Esperei com paciência no Senhor. E Ele agradou. Ele me fez viver o desejo do meu coração. Porque o desejo do coração de José era viver os sonhos e os projetos de Deus lá no princípio. E agora está chegando o tempo dele viver. Quando José agora fala com o rei do Egito, Faraó, e fala, escolha algum de seus conselheiros para poder estar exatamente governando sobre essas duas situações, o tempo da bonança e o tempo da escassez. O que acontece? Faraó olha para ele e diz, porventura há alguém mais sábio que você? Porventura há um Deus que dá tanta sabedoria para você? Você tem que fazer isso, porque Deus é contigo. Faraó, em suas palavras, se rende ao Deus de José. E agora Faraó põe um anel no dedo de José e fala, você vai governar agora toda a terra do Egito. Acima de mim, acima de você sou eu. Do resto você comanda tudo. Eu coloco tudo em suas mãos. Porque o testemunho de José chegou-se aos ouvidos de Faraó. E Faraó ouviu o bom testemunho de José. Através do testemunho da vida de integridade que José tinha, Faraó ficou em paz.
porque saberia que José ia fazer crescer e prosperar a terra do Egito. José agora está governando o Egito na bonança, assim como ele governava na casa de Potifar. Passou-se 7 anos, José governou na escassez, assim como ele foi lançado na cadeia, no tempo de escassez. E José fez agora crescer e prosperar a terra do Egito, porque as pessoas vendiam seus terrenos, suas posses por alimento. E José começou a crescer e expandir cada vez mais as terras do Egito. Muito interessante. Próximo culto vamos chegar à conclusão, o propósito concluído. Mas ainda vai ter onde Deus vai mexer ainda com o coração de José. Porque Deus, mesmo quando a gente está alinhado, caminhando, ainda precisa mudar algumas coisas que não agradam. E Deus vai mexer aí. Paramos por aqui nessa noite. Então, meu amado, minha amada, eu quero que você entenda que se você aceitou o propósito de Deus na sua vida, e você está vivendo o propósito, você está sendo fiel, buscando, clamando, e as coisas não estão acontecendo, mas pelo contrário, você está sendo julgado, você está sendo muitas vezes preso, vamos colocar assim, mas você sabe que você está sendo fiel a Deus, é porque Deus quer ensinar no tempo da escassez a como governar. Se fortaleça cada vez mais na presença de Deus. Não desanime, não pare, pelo contrário, aprenda a ouvir a voz e aos comandos do Espírito Santo. Pergunte a Ele, qual o propósito? O que eu preciso aprender? Eu quero aprender. Seja mais audível ao Espírito Santo. Busque mais a presença do Espírito Santo. Esteja em comunhão com o Espírito Santo. Mesmo no tempo da escassez, a paz vai reinar em seu coração e a provisão de Deus virá sobre você. Mas aprenda que é necessário ouvir, ter intimidade e aprender a voz do Senhor. Preste bem atenção, José, ele viveu o tempo da bonança, viveu o tempo da escassez, mas na escassez Deus dava a provisão. Deus nunca deixou um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus dá a provisão. Ele provê todas as coisas, porque Ele é o Deus do impossível. Mas você precisa abrir os olhos e querer enxergar aquilo que Deus quer que você aprenda, para viver lá no futuro aquilo que Deus já preparou para a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe nessa noite. Que você tenha uma noite maravilhosa. Que você se sinta abraçado pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado por esse culto, Senhor. Obrigado pelo teu ensinamento, Pai. Que cada vez mais, Senhor, nós venhamos, Pai, a estar, Senhor, na tua presença, buscando a tua face, para viver, Senhor, o Evangelho verdadeiro, que é o Evangelho de Cristo, aprendendo mais da tua palavra, Senhor. Nos ajuda, nos ensina, Pai. Sê conosco, meu Pai, em nome de Jesus. E obrigado, Deus. Deus te abençoe, Deus te dê a paz e que você sempre esteja em comunhão com o Espírito Santo. Shalom e até o próximo culto. Em nome de Jesus, o Rei da Glória.